Evangelho que Mateus escreveu no capítulo 4, no versículo 18, vai dizer assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Me ajude a ler isso em voz alta. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Pai, fala conosco, Deus. Há uma sede em nossos corações, há uma fome, Senhor, por mais do conhecimento do Senhor. Fala conosco, Deus. Que esta palavra seja luz. Que essa palavra, Pai, venha quebrar algumas cadeias em nossas vidas. Que essa palavra venha trazer alinhamento, posicionamento, Senhor. Que esta palavra, Pai, venha despertar a tua igreja, despertar aqueles que dormem, despertar aqueles que acham, Pai amado, que estão te seguindo e não estão. Pai, no nome de Jesus, revoluciona-nos por causa desta tua palavra, Pai. Jesus, a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Quem crê, diga amém. Vira para alguém e fala assim: Deus tem um chamado para você. É sobre chamado que nós vamos falar nessa noite. Toma o seu lugar glorificando o nome do Senhor. Deus tem um chamado para nós. Diga para você mesmo: Deus tem um chamado para mim. Só que nós precisamos entrar nesse chamado. Há uma grande diferença em ser chamado e seguir o chamado. Vou fazer igual fiz de manhã. Presbítero Wilson, vem cá. Você foi mais rápido do que de manhã. Você está espertinho, hein, meu? Aplauda esse varão aqui de Deus. Ele sempre está nas encenações, nas ilustrações. Você viu como ele veio rápido? Ele foi chamado, ele veio rápido. Só que há uma diferença. Nós podemos ser chamados, mas podemos optar em não seguir o chamado. Ele foi chamado, veio até aqui, logo voltou. Mas ele poderia continuar do meu lado, poderia continuar aqui atrás de mim. Há uma grande diferença em ser chamado e em seguir o chamado. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre a importância do chamado e a importância de seguirmos o chamado de Deus para as nossas vidas. Seguir o chamado é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Está certo que nos nossos dias, neste tempo que nós vivemos, em que as pessoas fazem o que querem, entram onde querem, saem a hora que querem, essa questão do humanismo, você tem que ser feliz a qualquer custo, seja feliz, faça o que você quer da vida. Não, o importante é ser feliz. Fez com que as pessoas perdessem algumas coisas. Elas perderam o senso do protocolo. Elas não sabem mais o que é protocolo. Elas não sabem mais o que é pedir licença. Elas não sabem mais dizer assim: sim, senhor, sim, senhora. Nunca mais você escuta da boca de um jovem dizendo ao pai: o senhor está bem. Dizendo para uma figura de autoridade: o senhor. Isso está fora de moda. Então nós estamos perdendo o senso do protocolo e nos esquecendo que Deus é um Deus de protocolos. Porque lá no livro da rainha Esther diz que ninguém poderia entrar na presença de um rei sem antes esse rei estender o cetro. O rei precisava estender o cetro,
o cetro seria um sinal de que o acesso estava liberado. Você entende isso? Alguém queria entrar, ter uma reunião com o rei, ficava ali esperando o rei estender o cetro. Se o rei não estendesse o cetro e você invadisse aquele recinto, você corria o risco de ser morto. Ninguém fazia isso. É loucura. Mas Deus, Ele nos estendeu o cetro. Diga para quem está ao seu lado: Deus estendeu o cetro para você. Ah, pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem livre acesso à sala do trono de Deus. Então eu posso entrar na sala do trono de Deus? Pode, porque Ele estendeu o seu cetro para nós. O seu cetro é Jesus. É por Ele que nós podemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. É na presença dEle, porque no trono da graça, a paz, a confiança, a fé, a esperança, a cura, a refrigério para a nossa alma. Há tantas coisas que nós precisamos que se encontram na sala do trono de Deus, na sala do trono da graça do Pai. O céu foi estendido para nós. Nós só podemos entrar na presença dEle porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguém pode celebrar? Alguém pode se alegrar? Então, nós temos um acesso, um livre acesso, temos, mas nós temos um protocolo. Eu posso entrar na sala do trono, qualquer um pode entrar na sala do trono do Pai, do Rei, podemos, mas há um protocolo. Eu faço isso através de Jesus, eu faço isso através dEle. Então nós temos um livre acesso. Então é através de Jesus, é quando Jesus nos chama, que podemos começar agora a desfrutar dessas coisas, desses mistérios de Deus. Mas há um problema com o chamado, porque todas as vezes que alguém for chamado por Jesus, ele terá que saber que alguma coisa será interrompida na vida dele, porque um chamado vai trazer uma interrupção em alguma área da tua vida. Porque quando somos chamados e escolhemos seguir o chamado, não podemos mais sermos os mesmos. Não dá para continuar como era antes. Não dá para fazer o que fazíamos antes. Não dá, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que ser transformada em nós. Então, eu vejo que muitas pessoas, elas são chamadas, mas eu acabei descobrindo por que muitas delas não seguem o chamado. É porque elas não querem interromper alguma coisa na vida delas. Elas não querem abrir mão de alguma coisa. Não, eu vou ter que mudar nisso, eu vou ter que parar com aquilo. Eu vou ter que, não, eu não quero. Então algumas pessoas, elas não dão sequência no chamado, porque elas não querem interromper. Porque a partir do momento que você escolhe seguir a Cristo, não dá para viver mais exatamente do jeito que você vivia antes. Talvez nós vamos ter que abandonar algumas coisas, deixar até alguns amigos antigos para trás, porque nós precisamos seguir a Jesus e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Então muitas coisas têm que mudar em nossas vidas. E quando Deus nos chama, Ele te chama para desfrutar de uma nova dimensão. Diga assim, uma nova dimensão. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma nova dimensão para você. Deus tem uma nova dimensão para você. É uma dimensão de glória, é uma dimensão de céu, é uma dimensão de poder, é uma dimensão de milagres, é uma dimensão de sobrenatural. Falou em sobrenatural, eu quero viver isso. Falou em dimensão dos céus, eu quero viver isso. Porque quando Ele nos chama, é porque Ele quer nos inserir
na realidade dele. E a realidade de Deus não é a nossa realidade. Você sabe muito bem disso, que os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos são mais elevados do que os nossos. Então Ele quer nos tirar de um lugar, nos transportar para outro, porque Ele quer que nós vivamos a realidade dEle. Há uma nova dimensão para nós. Ele não quer te chamar do natural e te trazer para o natural. Ele quer te chamar do natural e te levar para o sobrenatural. Por isso que nós não podemos ficar empacados como uma mula velha, só ouvindo Jesus nos chamar, mas nós não nos movemos, nós não vamos adiante, porque nós não queremos interromper algumas coisas das nossas vidas. Mas para desfrutar dessa atmosfera de céu, eu vou precisar mudar alguma coisa assim na minha vida. Eu vou precisar. Quando Ele te chama, é porque Ele quer que você conheça uma dimensão diferente. Porque você tem vivido o que é natural, você tem vivido o que é ordinário, mas Deus quer te tirar do ordinário e te levar para o extraordinário. Deus quer te tirar do natural e te levar para o sobrenatural. Eu não sei quem quer isso nessa noite. Se alguém quiser isso, pode levantar a mão, pode dar glória, pode fazer alguma coisa, que eu não vou ficar chateado, não, vou me alegrar, porque essa dimensão é a dimensão dos milagres. Jesus está nos chamando, Jesus está te chamando para sair do ordinário e ir para o extraordinário. Porque o extraordinário de Deus é muito melhor. Porque eu posso fazer planos, eu posso sonhar, eu posso fazer o meu livro de sonhos, mas quem vai liberar as coisas é Deus. E quando eu estou nesse lugar, nessa dimensão, eu sinto uma facilidade nas coisas, porque eu estou vivendo agora a realidade dos céus. Olha aqui, Pedro, ele agora sabia que tudo que ele precisava estava nas mãos de Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que Pedro e seus companheiros passaram uma longa noite jogando redes, tentando pescar alguma coisa, tentando trazer recursos para casa, tentando pagar algumas contas. Eu acho que alguém aqui sabe o que é trabalhar, o que é se empenhar, o que é suar a camisa e não ter resultados. Acho que alguém sabe o que é você passar o mês inteiro trabalhando e chegar no final do mês e você quer colher alguma coisa e você não tem nada para colher. Eu acho que alguém sabe o que é isso. Pedro, ele tentou pescar, lançou a rede para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, olhou para as estrelas, olhou para a lua, ele fez de tudo. Só que diz a palavra que ele não pegou nada. E agora Pedro está na beira da praia com seu barco. Ele havia desistido. Às vezes as nossas frustrações nos levam a uma desistência. Às vezes as nossas tentativas frustradas nos levam a desistir de alguma coisa. Mas Pedro estava vivendo o que era ordinário, Pedro estava vivendo o que era natural. Ele estava indo segundo a habilidade dele, a sabedoria, o conhecimento dele. Você entende isso? Então ele tentou na força dele. E quantas vezes nós tentamos alguma coisa na nossa força e nós não conseguimos nada? Mas de repente vem Jesus na beira da praia e vem uma multidão atrás de Jesus, e Jesus olha para o barco de Simão. Ele pergunta para Simão: Simão, posso usar o seu barco de púlpito? Eu preciso pregar a palavra para essa multidão, me permita entrar no seu barco. Pedro permitiu Jesus entrar no barco dele, e diz a palavra que Jesus então começa a pregar, e Jesus prega e fala. Só que Jesus estava mais preocupado com aquilo que Pedro ouviria do que aquilo que a multidão ouviria. Porque eu acredito que Pedro estava dentro do barco, porque Jesus disse: Pedro, faça um pouquinho o barco. Pedro estava ali ao lado de Jesus. Jesus não queria que Pedro se misturasse à multidão,
Jesus não queria que Pedro ouvisse nenhum bochicho da multidão, porque às vezes para nossa fé, ela ser desenvolvida, nós precisamos sair do meio da multidão, porque na multidão sempre tem alguém que não acredita no teu sonho, não acredita no teu projeto, não acredita em você, não acredita nem naquilo que Deus está falando com você. Então às vezes é bom a gente sair do meio da multidão e ouvir só Jesus. Jesus, o que o Senhor tem para falar comigo? Jesus, o que o Senhor tem? Fala que eu te escuto, Jesus. Então Jesus estava preocupado, porque Jesus agora queria levar a Pedro a uma nova dimensão. Jesus queria agora revelar o sobrenatural, queria revelar o extraordinário a Pedro. Então, depois que Jesus ensinou, disse para Pedro: agora vamos ao fundo, vá mais profundo, Pedro, e lance as suas redes. E Pedro disse: mestre, nós tentamos a noite toda, nada apanhamos. Jesus talvez deveria ter dado uma resposta assim para ele: mas você tentou na sua força, agora você vai tentar na minha força. Você tentou no seu natural, agora eu vou te mostrar o sobrenatural. Mas eu enxergo isso dentro dessa passagem. Porque quando você está na dimensão de Deus, não importa o dia, não importa o horário, não importa como está o tempo, não importa como está o dólar, não importa como está a bolsa de valores, não importa nada. Eu estou na dimensão do sobrenatural, eu estou na dimensão do extraordinário, eu estou na dimensão dos milagres. Tem alguém que está recebendo essa palavra aqui? Aleluia! Jesus simplesmente mostrou para Pedro: Pedro, para aqueles que ouvem o meu chamado e me seguem, eles vivem isso, eles desfrutam disso. Era hora para pescar? Não. Mas você pescou? Pesquei. Foram poucos peixes? Não, muitos peixes. A rede estava quase se rompendo, o barco estava quase indo a pique. Então, quem me ouve e me segue, vive isso, experimenta disso. Em Êxodo, nós vemos Deus chamando um povo, escolhendo um povo, para que através deste povo, todas as outras nações pudessem ver Deus. Deus então chama e escolhe os israelitas, e os marca, e Deus estava dizendo: eu tenho bênçãos materiais, eu tenho bênçãos espirituais para vocês que vão ouvir o chamado e vão me seguir. Todas as vezes que nós somos chamados por Deus, Ele na verdade quer nos tirar de um estado que nós chamamos de normal, porque por 400 anos esses homens foram escravos de Faraó. Isto era o normal deles. E Deus está chamando eles e tirando eles do normal. Eu vejo esta palavra sacudindo algumas pessoas, mas Deus vai te tirar de um normal, que não é normal coisa nenhuma, que é projeto do diabo, é coisa do mal. Mas Deus vai te tirar do teu normal, e Deus vai te levar para essa dimensão de glória. É claro que quando alguém nos chama, nós ficamos preocupados. Eu vejo preocupação, eu vejo medo, eu vejo insegurança nos israelenses, eu vejo neles tudo isso. Mas Deus queria que através deles todas as nações conhecessem a Deus, conhecessem o poder de Deus. Todas as outras nações. Eu preciso aceitar o chamado, e eu preciso seguir o chamado, porque há uma diferença em ouvirmos o chamado, em seguirmos o chamado. Nós precisamos ouvir e seguir, porque em Mateus, Jesus chama a Pedro e André. Em Mateus, Jesus está chamando esses dois homens, e Jesus está chamando eles para que eles viessem deixar o negócio deles. Eles tinham um negócio de pescaria, e que agora eles se tornassem pescadores de homens.
Deus tinha um outro propósito, um outro plano para eles. Então Jesus está chamando eles, Jesus está desafiando eles. Engraçado neste texto que Pedro, ele não chega para Jesus e questiona o chamado. Você vê logo que ele de pronto segue a Jesus. Ele não vai perguntar para a esposa dele. Homens, eu falei isso nessa manhã. Qualquer coisa que você for fazer, por favor, peça um conselho à sua esposa. Senão pode dar muito ruim para você, você sabe disso. Agora, quando se trata de seguir a Jesus, nós não precisamos de conselho de ninguém, porque isso é uma coisa individual. Pedro não foi perguntar para alguém se era legal ou não. Pedro não questionou nada. Pedro não orou. Ai, Jesus, deixa eu ver se esse negócio é de Deus. Eu vou orar um pouquinho. Semana que vem eu te respondo. Você está esperando o quê para seguir a Jesus? Você está esperando o quê para servi-lo? Você está esperando o quê para fazer a sua obra? Você está esperando o quê? Eu ouvi o chamado, mas eu preciso seguir o chamado de Deus. Alguém pode gritar aleluia? Eu creio que Pedro, quando olhou para aquele barco, agora estava cheio de peixes, cheio. Ele olhou para os peixes, o peixe é a bênção, mas ele também olhou para o dono da bênção, olhou para aquele que havia feito o milagre, e voltou e olhou para o barco, olhou para aqueles peixes. E aqui eu vou resolver a minha vida, eu vou pagar tantas dívidas, eu vou viver do resto, este ano já está garantido. Ele poderia ter optado em ter ficado com aquelas redes cheias de peixes, mas ele olhou para o abençoador e ele escolheu seguir o abençoador. Há pessoas que escolhem a bênção e não o abençoador. Quando você escolhe a bênção, você vai ter aquele milagre somente para contar para todo mundo. Mas quando você escolhe andar e seguir o abençoador da sua vida, você vai ter um milagre para contar todos os dias da sua vida. Aleluia! O melhor não estava ali naquela rede. Aquilo foi uma demonstração. Pedro, se você andar na minha presença, Pedro, se você me seguir, você vai viver isso todos os dias da sua vida. Eu não tenho só esse milagre para você. Pedro, vem e me segue. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha? Talvez você veio aqui por causa de uma bênção e não por causa do abençoador. Você veio aqui porque você está em grande desespero, esperando algo acontecer na sua vida. Mas talvez você veio aqui por causa do abençoador. Se alguém veio aqui por causa do abençoador, eu vou pedir para que você me ajude a adorá-lo neste momento, porque Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai responder o teu clamor. Você pode aplaudir o Senhor, fazer alguma coisa. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Mas há um preço. O chamado tem um preço. O chamado nos faz sairmos da zona de conforto. O chamado nos faz sair daquilo que é familiar, daquilo que é normal para nós. O chamado nos faz desfrutar de algo novo, mas requer um preço, porque ninguém que chegue a Jesus pode continuar sendo o mesmo. E Deus nunca vai pedir para você fazer alguma coisa que você é capaz de fazer. Jesus sempre vai pedir para você fazer uma coisa que você pensa que você não tem capacidade de fazer. Diga isso para quem está ao seu lado. Jesus sempre vai pedir para você algo que você pensa que não pode fazer, porque Ele conhece o teu potencial. Ele sabe que você é muito maior do que isso que você pensa que você é.
Ele sabe que você pode. Você que está aí na sua mente pensando que você não pode, que você é um falido, que você é pequeno, mas Ele sabe que você pode muito mais. Deus viu grandeza. Jesus olhou para os pescadores, eram simples pescadores, mas Jesus viu que neles grandeza. Jesus viu neles grandeza. Jesus sabia e conhecia o potencial. Jesus não conheceu Pedro ali, naquele momento. Jesus já conhecia Pedro há um bom tempo. Jesus conhecia o caráter de Pedro. Jesus sondou e conheceu o coração de Pedro. Jesus perdeu o pai na sua adolescência, e como filho primogênito, com certeza, ele ficou sendo responsável da sua casa. Quem que ia então até o mercado de peixe, comprar peixe? Jesus. Isso é uma teoria. Isso, alguns historiadores falam sobre isso, e eu creio nisso. Então, você só vai conhecer o caráter de uma pessoa quando você negociar com ela. Jesus negociava com Pedro. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia o coração de Pedro. Jesus conhecia o caráter de Pedro. E Jesus viu o potencial em Pedro. Jesus conhece o seu potencial. Jesus conhece o seu caráter. Jesus te conhece. Jesus acreditava tanto naqueles homens. Talvez algumas pessoas iriam dizer: mas Jesus está louco, olha quem ele vai chamar para compor a equipe dele. Mas nós muitas vezes bloqueamos e impedimos algumas bênçãos de Deus em nossas vidas por aquilo que nós pensamos acerca de nós. A Bíblia vai dizer para nós que como imagina a sua alma, assim ela o é. Eu preciso mudar a minha forma de pensar acerca de mim. Por isso que eu preciso entender o que Paulo disse lá em Romanos 12. Eu preciso transformar a minha mente, renovar a minha mente pela palavra de Deus, porque Deus quer que eu entenda nessa noite que eu sou mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aonde estão os vencedores aqui? Aleluia! Uau! Deus então está te chamando para ser o quê? Deus está te chamando para ser luz. No mundo tão escuro, eu nunca vi um mundo tão escuro como é o mundo de hoje. E este mundo está precisando de luz. E quem é a luz? O Senhor nos chamou para sermos luz. O Senhor te chamou para que possam as outras famílias, os seus vizinhos, conhecerem Deus através de você. A tua vida tem que ser uma mensagem, a tua vida tem que ser uma pregação, a tua vida tem que ser um testemunho vivo. O Senhor nos chamou para sermos testemunha dEle, porque quando vem o poder, nós nos tornamos em testemunhas vivas, e nós somos a carta viva de Deus. As pessoas vão ler Deus através de nós. É por isso que Ele te chamou, para desfrutar de uma dimensão de poder, de glória, uma dimensão onde as coisas extraordinárias acontecem. Mas Ele está te chamando para ser luz, porque agora Pedro seria pescador de homens, Pedro seria luz para tantas pessoas, Pedro seria um instrumento nas mãos de Deus para milhares de pessoas. Você tem noção disso? Deus está te chamando, e não é para você ficar sentado neste banco. Deus está te chamando para algo grande. Aceite o chamado e siga-o. Eu não estou pregando apenas para alguém que é novo na fé. Eu estou pregando para você que é tão antigo na fé, que pensa que é crente, mas não é crente. Porque se você não tem feito a diferença lá fora, alguma coisa está faltando.
se você não rompeu com algumas questões da sua vida, se você não renunciou a algumas coisas da sua vida, isso é, se você não abandonou algumas coisas, você não entendeu o propósito, não entendeu o chamado do Senhor. Nós precisamos aceitar o chamado. A luz, ela pode ser perturbadora para algumas pessoas. A luz pode incomodar muito alguém, você sabia disso? Porque quando alguém está acostumado à escuridão, quando a luz vem, ele fica incomodado com a luz. Você já viu aqueles filmes em que as pessoas estão perdidas numa caverna, num buraco, e estão lá por muitos dias, e de repente acham e tiram essas pessoas, quando elas veem a luz pode incomodar. Aí você vai descobrir porque algumas pessoas te resistem, porque algumas pessoas não querem você por perto, porque algumas pessoas não gostam de você. Não é porque não gostam de você, é porque elas estão acostumadas com as trevas, elas estão acostumadas com a escuridão, e você leva a luz de Jesus, e elas estão se incomodando. A nossa oração tem que ser: Senhor, que elas aceitem essa luz, e que essas trevas se dissipem, porque a sua presença pode incomodar alguém, pode incomodar alguém. Jesus disse assim, que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Se alguém não deixar pai, mãe, se alguém não deixar esposa, filho, deixar sogra é fácil, não é? Mas se alguém não deixar esposa, esposo, pai, mãe, não é digno de segui-lo. Nós vamos enfrentar resistências, porque somos luz, e o Senhor nos chamou para ser luz. Diga para alguém: o Senhor te chamou para ser luz. Pedro poderia ter ficado com tudo aquilo que ele conquistou naquele dia. Pedro poderia ter ficado com todos aqueles peixes, ter ficado, porque havia muito dinheiro naquelas redes. Ele poderia ter ficado com tudo aquilo, mas Pedro escolheu sair da zona de conforto. Pedro escolheu avançar, entrar nessa dimensão de glória, de intimidade, de comunhão com Deus. Porque o que está na sua frente é muito maior do que aquilo que ficou para trás, do que aquilo que tiraram de você, do que aquilo que roubaram de você. Levante as suas mãos para você receber isso, vai, por favor. Muitas coisas ficaram para trás, muitas coisas foram perdidas, muitas coisas foram tiradas de você, mas essas coisas não se comparam com aquilo que está chegando. O que está à sua frente é muito maior do que aquilo que ficou para trás. Qualquer coisa que a gente deixe por Jesus vai valer a pena. Qualquer coisa que a gente deixar por Jesus, nós vamos sair ganhando, porque o que está na nossa frente é muito maior do que aquilo que está atrás. Eu não posso perder essa oportunidade que Deus está me dando, que Deus está te dando, porque Deus estava dando para Pedro uma oportunidade dele crescer. E há uma expectativa no coração do pai, que os seus filhos cresçam e venham operar numa totalidade, em um potencial. Porque a expectativa de nós pais, quando vemos os nossos filhos nascerem, é que eles cresçam. Quando uma criança com 9 meses, não está engatinhando, não está tentando dar os primeiros passos, nós começamos a pensar que esta criança tem algum problema, porque nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Uma criança não pode ficar no peito da sua mãe por muito tempo. Há um momento que essa precisa ser desmamada, porque ela precisa comer um outro tipo de alimento, porque ela está crescendo. Diga para alguém: eu estou crescendo.
Eu estou crescendo. Então, quando alguém está seguindo a Cristo, ele cresce naturalmente, ele se desenvolve naturalmente. Agora, se você pega a sua vida hoje, e daqui a um ano, a gente vai mensurar algumas coisas, e não houve crescimento, não houve amadurecimento, é sinal de que você não está seguindo a Jesus como deveria seguir. Porque não tem como seguir a Jesus e nós não crescermos em graça, em fé, em conhecimento. Quem segue a Jesus, ele vai participar de um crescimento abundante. Quem segue a Jesus não consegue continuar sendo o mesmo. Quando alguém diz sim para Jesus, está dizendo sim para os seus planos, está dizendo sim para a sua vontade, está dizendo sim para o seu querer. Não há peso, não há fardo, porque ele tira o peso, ele tira o fardo, está entendendo? Nós apenas carregamos a nossa cruz. A cruz pode até ser pesada, porque não é fácil você levar a sua carne, a servidão do Espírito. Não é fácil você declarar todos os dias: crucificado estou com Cristo, eu estou morto para este mundo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O único peso é o peso da cruz, mas os demais pesos ele tira. É impossível seguir a Jesus e continuar sendo o mesmo. É impossível você seguir a Jesus e continuar com as mesmas atitudes de antes, continuar sendo aquele homem que você era antes, aqueles mesmos hábitos, aqueles mesmos pensamentos. É impossível, porque nós somos transformados de glória em glória. Seguir a Cristo também significa confiar nele de todo o coração, porque é uma jornada de fé, é uma jornada de confiança, é uma jornada de relacionamento. Quando nós andamos com Jesus, quando nós seguimos a Jesus, algumas coisas são desenvolvidas. Uma delas, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa maturidade espiritual. Essas coisas, elas são desenvolvidas. Ou você pensa que aqueles discípulos tinham fé para ver tudo que eles viram Jesus fazer? Ou vocês pensam que Jesus perguntava para eles: e aí, tem fé que vai acontecer isso? Eles não tinham fé para muitas coisas, mas na caminhada a fé foi sendo desenvolvida. Jesus estava dormindo na proa do barco. Como alguém pode dormir com o barulho de uma tempestade, com águas agitadas? Mas só quem tem a paz de Deus pode dormir no barulho do inimigo. Jesus estava dormindo, mas também ele estava testando a fé. Vamos ver o que eles aprenderam da aula passada. E eles, desesperados, e foram lá e acordaram o mestre. Não te importa que pereçamos? E Jesus levanta e acalma o vento, acalma o mar. E Jesus diz o que para eles? Homens de pouca fé. Eles estavam aprendendo. Quando o cego Bartimeu se levanta e começa a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi lá algum discípulo: cala a boca, não incomodes o mestre. Eles não tinham discernimento espiritual, não tinham maturidade espiritual. Essas coisas vão sendo desenvolvidas enquanto nós estamos seguindo a Cristo. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Essas coisas vão sendo desenvolvidas. Quando Jesus, ele disse assim: vamos alimentar esse povo, eram mais de 5.000 pessoas. Eles disseram: mestre, a gente tem até dinheiro, mas não tem onde comprar comida para tanta gente agora. Jesus disse: vão, procurem comida. E eles foram, encontraram um rapaz que tinha lá 5 pães e 2 peixes, e trouxeram para Jesus como naquela, sabia? Jesus, só tem isso aí, ó. E Jesus olhou para aquilo, porque a fé de Jesus dizia que iria dar.
A fé dos discípulos ainda não alcançou esse milagre. Eles ainda estavam dizendo, não vai dar. Mas a fé de Jesus dizia, vai dar. Jesus olhou para 5 pães e 2 peixes e disse, vai dar. Eu não sei o que está nas tuas mãos, mas eu quero que você grite agora no ouvido do diabo e diga para ele, vai dar. Quantas coisas você já passou na sua vida, que a sua fé foi desenvolvida, e hoje você passa por algumas coisas, e agora você está tão expert em passar por algumas coisas, que você até ajuda outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você passou, porque a sua fé foi desenvolvida. Pedro disse, Jesus, mestre, está todo mundo te tocando e você está perguntando quem te tocou. Pedro não alcançou isso. Pedro não entendeu que alguém poderia ter tocado em Jesus e ter sido sarado e curado. Pedro não tinha fé para isso. Pedro não tinha maturidade espiritual para isso. E Jesus disse, alguém me tocou sim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Eu preciso seguir a Jesus. Alguém mais precisa seguir a Jesus aqui? Eu preciso seguir. Eu preciso que a minha fé aumente. Eu preciso que a minha confiança aumente. Eu preciso andar de glória em glória, de fé em fé. Eu preciso aprender mais dele. Eu preciso aprender mais de Jesus. Eu preciso caminhar mais com ele. Eu não posso ficar nesse nível que eu estou. Eu preciso avançar. Ele está me empurrando. Ele está me levando para um nível maior, para uma dimensão de glória. É a dimensão dos céus. Se alguém quer entrar nessa dimensão, faça um barulho, alguma coisa faça ao Senhor. Reaja esta palavra. Aleluia. Como você está respondendo ao chamado de Deus? Porque isso o Espírito Santo ministrou no meu coração. Há muito tempo eu sirvo a Deus, e sirvo a Deus de coração. Eu não cresci na sombra de ninguém. Eu cresci debaixo da sombra do Onipotente. Eu não tive nenhum professor, embora tenho pastores na família, mas nenhum deles nunca sentou comigo. Mas todas as vezes que eu perguntava alguma coisa ao Espírito Santo, Ele respondia no meu coração. Eu sirvo a Deus há muito tempo. Eu prego há muitos anos. Eu me esforço para ajudar pessoas há muito tempo. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Só que quando Deus começou a falar comigo sobre esse texto, porque recentemente estive pregando em uma igreja, e eu preguei justamente sobre o milagre que aconteceu com Pedro, e aquela resposta de Pedro a Jesus, a resposta de Pedro ao chamado, me impactou. O que mais me impacta nesta palavra, não é o milagre, mas é a resposta de Pedro a Jesus. O que mais me emociona nessa passagem não é que as redes se encheram a ponto de quase romperem, os barcos quase irem a pique, mas o que me emociona nessa palavra é a resposta de Pedro ao chamado de Jesus, e como nós temos respondido ao chamado de Jesus. De que forma nós temos respondido a este chamado? Porque Pedro deixou as redes, Pedro deixou cair aquelas redes, e quando ouviu Jesus dizer para ele: a partir de agora, tu serás pescador de homens, ele deixou tudo. Diga assim: Pedro deixou tudo. Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Pedro deixou tudo. Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Pedro agora estava sendo desafiado na fé. Pedro agora estava saindo de uma área de conforto, porque viver milagres,
Para isso é preciso você sair de área de conforto. Como que Pedro ia andar sobre o mar se ele não saísse daquele barco? Como que isso aconteceria? Nós somos desafiados. Eu acho que o que está acontecendo na sua vida é exatamente isso. Deus está te sacudindo, Deus está te balançando para que você saia da sua área de conforto, que você vá para a área da fé e que você viva um milagre na sua vida e que você responda ao chamado de Jesus. Porque se você não for capaz de deixar nada para trás, você não entendeu o chamado de Jesus. Nós temos muitos jovens aqui. Nós temos muitos cabeça de família, homens. Nós precisamos deixar alguma coisa para trás. O que você deixou cair para seguir a Jesus? O que você deixou para trás para seguir a Jesus? Porque nós não podemos seguir a Jesus do nosso jeito. Não dá para servir a Jesus do nosso jeito, tem um protocolo. Não dá para servir a Deus, eu quero fazer isso, não. Existe um caminho, diga, existe um caminho. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para viver o propósito dele para você. Até então, Pedro pensava que o propósito da vida dele era pescar peixes. Mas agora Jesus revela a ele que o propósito dele é ser um pescador de homens. Jesus está te chamando e ele vai revelar para você qual é o seu propósito. Ele vai mostrar para você qual é o seu destino. E ele vai te levar para essa dimensão de glória. Levante as suas mãos e me ajude a adorar. Ele vai te levar para essa dimensão de glória. Agora minha pergunta para você: você vai ficar onde você está? Ou você vai pular para essa dimensão? Ou você vai ficar onde você está? Ou você vai entrar nessa dimensão que Deus tem para você? Você vai ficar no seu normal ou vai sair do seu normal? Você vai ficar no natural ou vai para o sobrenatural? Você vai ficar no seu ordinário ou vai para o extraordinário? Se tem alguém que quer seguir o chamado dele, por favor, fique em pé. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos entrar 2017 como antes. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Alguma coisa tem que acontecer na tua vida. Alguma coisa tem que acontecer. Eu vou pedir para você colocar a sua mão no seu coração, fechar os seus olhos. Jesus te chamou há tanto tempo. E Jesus espera ser seguido por você há tanto tempo. Mas você ainda não teve coragem de deixar as suas redes. Esse é o tempo. Jesus não quer a tua casa, não quer o teu carro, Ele não quer o dinheiro que está na sua poupança. Ele quer o seu coração. Ele quer uma entrega genuína. Ele quer uma entrega de verdade. Ele quer ver o que você é capaz de deixar para segui-lo. Eu quero segui-lo, mas eu quero viver do meu jeito. Eu quero servi-lo. Eu quero segui-lo, mas é da minha maneira. Eu quero continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá no mundo. Eu não quero perder esse hábito, eu gosto. Você não vai desfrutar dessa dimensão. Todos querem viver o sobrenatural. Todos querem estar nessa dimensão. Mas poucos querem pagar o preço. Poucos querem. Abra o teu coração para o Senhor. Diga para Ele que você quer mais dEle. Diga para Ele que a partir de hoje você vai segui-lo. Mostre para Ele que você está deixando algumas coisas, alguns costumes antigos, alguns pensamentos antigos, algumas dores antigas. Não dá para seguir Jesus
sem deixar o passado para trás, sem deixar as feridas para trás, sem deixar as frustrações para trás. Precisamos deixar essas coisas para trás. Precisamos deixar algumas pessoas, precisamos deixar alguém, e nós precisamos avançar. Qual é a rede que você precisa deixar cair das tuas mãos hoje, desistir delas e seguir a Jesus? Nós vamos sair do ordinário, vamos para o extraordinário. Nós vamos sair do natural e nós vamos avançar para o sobrenatural. O Senhor quer impactar a sua vida. Há uma glória neste lugar, há uma presença neste lugar, há uma graça neste lugar. Aquele que te perdoa está aqui, aquele que te purifica com sangue está neste lugar, aquele que apaga as suas transgressões está neste lugar. É noite de conserto, é noite de alinhamento, é noite de acertarmos os ponteiros com Ele. É noite de dizermos: Senhor, eu vi a Tua voz, eu venho aqui há tanto tempo, mas eu nunca te segui dessa forma, dessa maneira. Eu não tenho sido luz, eu não tenho impactado ninguém, eu tenho esperado tanto de Ti. Eu quero responder ao Teu chamado, Deus. Como eu estou respondendo ao Teu chamado, Pai? Como eu estou respondendo ao Teu chamado? Como você está respondendo ao Teu chamado? Jesus está te chamando. Pedro, Pedro, vem, Pedro. Você é Pedro hoje. Vem, Pedro. Vem, Pedro, vem viver o sobrenatural, Pedro. Vem ver o que eu quero mostrar para ti, Pedro. Eu vou te tirar dessa dimensão de mar, dessa dimensão baixa, e eu vou te levar para uma outra dimensão. Eu vou te levar para aquele monte. Eu vou me transfigurar para você. Eu vou revelar toda a minha glória para você. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta fé, esta palavra, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou fazer de ti o líder da igreja, Pedro. Eu acredito no teu potencial. Eu acredito em ti, Pedro. Jesus está dizendo para alguém: eu acredito em você. Tenha misericórdia, Deus, de nós. Eu quero deixar essa frente livre para você que quer sair do seu lugar e dar um salto para essa dimensão nova. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer fazer um concerto com Ele. Você que quer viver algo novo no teu ministério, na tua vida. Está aberto aqui para você sair do seu lugar e vir à frente. Venha deixar alguma coisa aqui no altar. Alamandarabashere cantar, alamandarabashere canterere batarabashere mas. Vem, 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 vem. Sai do seu lugar, vem saltar para o sobrenatural, vem saltar para essa nova dimensão. Jesus está te chamando. Não dá para você ficar onde você está. Não dá para você continuar como você está. Alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Vem, vem. Sai da sua área de conforto. Vem viver o que Jesus tem para você. Vem.
Senhor, algumas pessoas estão vindo aqui à frente. Tu sabes, ó Pai, o que elas necessitam, o que elas precisam. Tu sabes o que elas buscam. Tu conheces os anseios. O Senhor conhece o medo. O Senhor conhece, Pai, o desespero de cada alma. Vem, Jesus. Jesus está te chamando. Cabe a você agora segui-lo. Cabe a você agora dizer: Senhor, eu vou te seguir. Trata, Senhor, dessas feridas. Cuida, Senhor, dessas feridas. Vem com teu bálsamo, Jesus. Vem curar. Vem restaurar. Vem fazer algo novo, Senhor. Algumas pessoas precisam, Senhor, de um toque diferente. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Receba essas vidas, Pai. Receba no teu altar, Deus. Receba, Deus, diante de ti, Pai. Alcança, Deus, a tua graça. Alcança com teu favor, Pai. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Há tantas pessoas, Pai. Há tantas pessoas que estão esperando, Pai, esta luz chegar lá. E hoje, Deus, nós queremos ser essa luz. Nos usa. Peça para Deus te usar. Peça para Deus te usar. Usa a minha vida, Deus. Usa a minha vida, Deus. Peça para Deus te usar. Da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, na área que Ele quiser. Usa as nossas vidas, Pai. Eis nós aqui diante de Ti, Deus. Obrigado, Pai. Me ajude a adorar o Senhor, aplauda Ele. Exalte o seu nome. Glorifique o seu nome. Aleluia!